Olá pessoal, estamos de volta para a quinta parte, fala sobre a profecia de Isaías e o analfabetismo de Jesus. Em vídeo anterior, nós falamos a questão da palavra gamatos, que muitos usam para tentar justificar que esses discípulos de Jesus não seriam analfabetos, mas que lhes faltava, na verdade, era uma instrução rabínica. No vídeo anterior, provamos que isso não é verdade, porque o contexto não apontava para essa questão, mas sim apontava para o espanto dos líderes religiosos em ver pessoas analfabetas e letradas se comportando como se instrução tivessem. Essa é a questão que o texto aponta, traz, e é esse o contexto em que a palavra agamatos é colocada naquela situação. Embora também essa palavra é bem provável que foi colocada lá com essa mesma intenção, passar a ideia de que os discípulos não eram analfabetos, mas lhe faltava essa tal instrução. No outro vídeo, mostrei que isso não tem razão de ser, e agora nesse vídeo, esse quinto vídeo, vou trazer novos argumentos que provam ou que fortalecem ainda mais aqueles argumentos que foram apresentados no vídeo anterior. Há um relato ainda em Lucas que quando Jesus tinha 12 anos, estava entre os homens da lei, doutores da lei doutores da lei dos judeus, a Torá. Há também Lucas, né? Lucas fala que aos 12 anos de idade, Jesus estava lá no templo, conversando com os líderes religiosos, fazendo pergunta e respondendo perguntas, e aquelas pessoas, esses líderes, ficavam admirados com a sabedoria e com as respostas que Jesus dava. Esse texto também é usado por cristãos para afirmar que Jesus sabia ler. Essa passagem de Lucas em que Jesus se encontra lá no templo, fazendo perguntas e respondendo perguntas. É usado também, além de Isaías 61, né, que aparenta dizer que Jesus sabia ler, porque ele pegou o rolo do livro de Isaías e leu dentro de uma sinagoga. Então, pessoas gostam, os cristãos sobretudo, né, de trazer esses textos para provar a suposta alfabetização de Jesus. Só que esses textos, na verdade, são, é, são tentativas do escritor querendo passar a impressão de que Jesus era alfabetizado. Mas só que Jesus não era alfabetizado. Não era alfabetizado, nem ele nem seus apóstolos. E agora vou trazer novos argumentos que provam essa questão. 3 dias depois, Lucas 2,46 que fala isso. Essa questão de Jesus estar lá conversando com os líderes religiosos. 3 dias depois, conseguiram descobri-lo, ou seja, os pais de Jesus. Achava-se no templo, sentado entre os mestres da lei, os mestres da lei, da Torá eram grandes rabinos, eram considerados doutores da lei, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Jesus estava ouvindo e fazendo perguntas daqueles doutores da lei, os mestres da lei, deixando toda a gente admirada com a sua inteligência e respostas. Jesus fazia perguntas, respondia perguntas, e as suas respostas deixavam aquelas pessoas, esses mestres da lei, admirados com as respostas dele, com as respostas que eram dadas por Jesus. Esse texto nos revela algo mais. As pessoas usam como objetivo, mas na realidade esses textos nos trazem informações riquíssimas que mostram justamente o contrário. Sabe por quê? Sabe o que esse texto nos traz de importância? Importância. Que Jesus era alguém bastante conhecido por seus futuros inimigos, os líderes religiosos que tanto criticavam Jesus. Esses textos não vão nos mostrar que esses líderes conheciam a fundo a vida de Jesus, não só Jesus, como toda a sua família. Eles conheciam muito bem a Jesus e sua família.
E a Bíblia mostra ainda o quanto os fariseus o conheciam. Eles diversas vezes disseram: Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? Onde lhes vem, pois, tudo isso? Esses líderes religiosos estão familiarizados com a situação da família de Jesus, conhecia todos eles. E essa admiração que eles falam, que eles expressam aqui, dizer que ele era filho, não é ele o filho do carpinteiro, não é sua mãe Maria, tal. Eles estão dizendo que Jesus, ele vem de uma família de pessoas pobres, pessoas miseráveis, entendendo? Pessoas que eles conheciam muito bem e que dessa família não poderia vir alguém como Jesus mostrando que tinha uma instrução. É isso que o texto quer mostrar. Pois bem, essa ideia do texto é de Mateus 13, 54, 56 e os que vamos ler agora, vai mostrar isso. Os líderes religiosos, os fariseus, os saduceus, os inimigos de Jesus, conheciam muito bem a vida íntima de Jesus. Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não vivem aqui entre nós também suas irmãs? E ficaram perplexos a seu respeito. Mas qual era o respeito que esses fariseus, saduceus ficaram perplexos? Ficaram perplexos com aquilo que Jesus falava. Entendeu? Porque, como eu disse, eles conheciam o histórico da família de Jesus. Sabiam que seu pai era carpinteiro, quem era sua mãe, seus irmãos, e eles sabiam que essas pessoas, familiares de Jesus, não eram ninguém naquela comunidade. Então, como é que Jesus tinha ou mostrava ser uma pessoa diferente da que eram seus parentes? Como Jesus apresentava uma situação diferente da apresentada por seus parentes, que era conhecida pelos fariseus. É isso que o texto quer dizer. Portanto, os fariseus conheciam Jesus e muito bem. E são estes mesmos fariseus que nos dizem que Jesus e seus discípulos não sabiam letras, ou seja, eram analfabetos. E quando acusado de ser analfabeto, um sem letras, Jesus não retruca ou desmente os fariseus. Por quê? Porque os fariseus o conheciam muito bem. Estando a festa já em meio, subiu Jesus ao templo e pôs-se a ensinar. Maravilharam-se então os judeus, dizendo: Como sabe este letras, sem ter estudado? João 7, 14 e 15. E lá o site do JW, como eu já falei no outro vídeo, né, tenta relacionar essa passagem com a passagem do livro de Atos, capítulo 4, que traz a palavra agramatos. Mas veja que o texto mostra que foram os judeus, por comum, que se admirou aqui com o saber de Jesus. Era esse povo judeu, e aqui não eram os líderes, se admirando em ver Jesus falar daquela forma, sem mesmo ter estudado, sem ele ter letras. Essas letras aqui não é com relação a não ter o ensino rabínico. Isso não é verdade. Eu já também deixei claro no outro vídeo. Mas vou abordar em profundidade essa questão. Quando chegou o dia de sábado, começou a ensinar na sinagoga. Isso Jesus, né? Como nós vimos lá, o texto de Isaías, o texto de Lucas capítulo 4, nos mostra um Jesus que estava a par da comunidade judaica, participando dela ativamente, já que nos sábados ele era costume seu ir para as sinagogas, ler passagens e livros. Então, nos mostra um Jesus tanto instruído, quanto um Jesus que participava da comunidade. Pois bem, quando chegou o dia de sábado, começou a ensinar na sinagoga. Isso Jesus. Muitos o ouviam, ou seja, muitas pessoas, muitos judeus, e tomados de admiração, diziam: De onde lhe vem isso?
Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como se operam por suas mãos tão grandes milagres? Marcos 6, 2. Ou seja, as pessoas conheciam Jesus e não tinham como ele estar naquela condição e estar ensinando aquelas coisas de forma tão sábia àquelas pessoas. Essa era a admiração que as pessoas tinham de Jesus e que nos é passada pelo texto, certo? E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas aquele que me enviou, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. João 7, 15, 17. Aqui aparentemente fala da doutrina, né? Jesus fala que ele tinha uma doutrina que os outros não tinham. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs-se a ensinar. Os judeus se admiravam e diziam: este homem não fez estudos. De onde lhe vem, pois, este conhecimento das Escrituras? Então, vamos, estou trazendo diversas passagens para vocês comigo analisarem. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, tendo notado que eram iletrados e indoutos, ou seja, eram analfabetos, maravilhavam-se e reconheciam que haviam eles estado com Jesus. Essa é a palavra, esse é o texto que traz a Gramatos, né? É Atos 4:13. Já expliquei essa parte lá no outro vídeo. Vendo eles a coragem de Pedro e João, e considerando que eles eram homens sem estudo e sem instrução, admiravam-se, reconheciam-nos como companheiros de Jesus. Aí os líderes religiosos viam que eles eram analfabetos, iletrados, não tinham estudado porcaria nenhuma. Como é que aqueles homens estavam se comportando como se instrução tivessem? Aí o texto diz que eles reconheciam que eles eram companheiros de Jesus. Aí o que, que o texto quer dizer? É aquilo que eles estavam fazendo, o que eles conseguiram fazer, se dava porque eles teriam aprendido com Jesus, certo? Isso prova que Jesus nunca frequentou sinagoga alguma, tá entendendo? E, embora os textos digam, percebam que em Lucas capítulo 4 diz que Jesus entrou na sinagoga, leu o livro de Isaías, depois entregou ao ministro, ou seja, entregou a um rabino. O texto diz Jesus estava na sinagoga. E nós vimos também diversas passagens agora que mostra que Jesus frequentava as sinagogas. Jesus lia que ensinava. Tá entendendo? Mas são esses próprios textos que dizem que ele frequentava as sinagogas e que lia até mesmo passagens bíblicas dentro dessas sinagogas, é que vão nos dizer que isso tudo é mentira. Que Jesus não frequentava sinagoga nenhuma, que Jesus era analfabeto. Isso prova que Jesus nunca frequentou sinagoga alguma. A pessoa lê isso e pensa que ele frequentava, que sabia ler, mas não, o texto vai nos dizer o contrário. Isso prova que Jesus nunca frequentou sinagoga alguma, para que chegasse numa e fosse ler o livro, por exemplo, de Isaías. Para Jesus entrar numa sinagoga e ser oferecido um livro para ler, era necessário que ele participasse daquela comunidade. No texto, mostra que ele, pelo jeito, participava, né? Era preciso que ele tivesse sido instruído por algum fariseu, algum rabino, saduceu ou escriba para ele fazer isso. E se isso tivesse acontecido, os fariseus jamais acusariam Jesus de analfabeto, já que eles o viram desde pequeno em suas sinagogas. Tá lembrado que Jesus foi pego lá nos 12 anos, conversando, fazendo perguntas e respondendo perguntas? E, portanto, não poderiam dizer que eles eram homens sem letras e sem qualquer instrução. Tá entendendo? Os textos, quando você lê, e você faz
você faz uma análise deles, você percebe que tudo é uma mentira, é uma armação. Por quê? Porque lembre-se que eu disse que aquelas passagens que mostram a relação de Jesus, a aproximação de Jesus com os fariseus, nos mostram que os fariseus conheciam a fundo Jesus e sua família. Está entendendo? E as passagens em que é dito que Jesus participava da comunidade judaica, indo, como de costume dele, ir aos sábados e ler certas passagens em sinagogas, e ter como um líder um rabino ou um ministro, Jesus não era o chefe da sinagoga. Jesus era um mero participante da sinagoga. Havia um ministro nessas sinagogas. Então mostra o contrário daquilo que os textos querem mostrar. Por exemplo, os fariseus diversas vezes acusavam Jesus de não saber ler, ele ser um analfabeto. Aí os cristãos vêm e dizem que não, o analfabetismo de Jesus e seus apóstolos se dava porque eles não tinham instrução rabínica. Mas os textos nos mostram Jesus frequentando as sinagogas. E as sinagogas eram ministradas e dirigidas por rabinos. E eram nessas sinagogas que os judeus, como eu disse, a partir dos anos 63 da Era Comum, e que, portanto, vai abranger a época de Jesus, eles passaram a ensinar aos judeus a Torá. E era dentro dessas sinagogas que eles aprendiam a ler, a escrever, diversas matérias eram ensinadas dentro das sinagogas. Então, como é que Jesus participava da vida em sinagoga e esses judeus, os fariseus, os acusavam de analfabetos? Se ele participasse da sinagoga, se ele participasse da sinagoga, ele teria ensinos rabínicos. Então, não se sustenta a falsa afirmativa em usar agramatos para dizer que o analfabetismo de Jesus se dava pela falta de instrução rabínica. Entendendo? Porque os textos nos mostram que Jesus frequentava as sinagogas. Está entendendo? Então, quando os judeus acusaram Jesus de analfabeto e letrado, aquele analfabetismo dele não se dava em relação à falta de seu conhecimento em relação à instrução rabínica, mas sim o sentido literal da palavra gramatos. Para ele era mesmo o analfabetismo dele. Jesus não frequentou sinagoga alguma. Essas ideias que foram inseridas no texto têm a intenção de enganar os leitores a pensar que Jesus tinha instrução, quando Jesus não tinha nenhuma instrução. Pois, se Jesus frequentava até sinagogas, isso significava que ele teria sim recebido instrução rabínica. Como é que o cara frequentava, todo sábado estava lá, desde criança, frequentou as sinagogas, e era acusado justamente de ser um analfabeto? Porquanto, em sinagogas que os rabinos ou os mestres da lei dos judeus doutrinavam seus aprendizes. Eram nas sinagogas que os judeus aprendiam tudo o que sabiam, inclusive a ler e a escrever o hebraico e a famosa Torá. Ademais, se os judeus desde cedo aprendiam a ler suas escrituras, então como eles eram acusados de não a conhecerem? Tanto Jesus como os discípulos de Jesus foram diversas vezes acusados de não conhecerem. Os cristãos dizem, não, mas os judeus sempre, desde criança, eles eram já instruídos a aprenderem a ler, escrever, a Torá, ou seja, aprendiam a ler o hebraico. Mas, como já dissemos, os textos nos mostram justamente o contrário. Portanto, é fato, Jesus e seus discípulos eram todos analfabetos. Os cristãos, eles mentem ou são muito péssimos em termos de interpretação textual. O analfabetismo de Jesus não era algo que se restringia a questões de ensino de sinagogas, como dissemos e como já mostramos. Não, nada disso. Pelo contrário, os textos são taxativos em dizer que Jesus frequentava sinagogas. Então, o seu analfabetismo não era pela falta de instrução rabínica. Está entendendo? Como é que alguém frequentava sinagogas todos os sábados, como os textos nos mostram que Jesus fazia, e não possuía instrução decorrente delas, a ponto de os próprios membros dessas sinagogas, os judeus fariseus,
muitas vezes atuavam como rabinos, e com eles se instruíam nelas dizer que ele era um analfabeto e um iletrado. Vê se tem sentido isso. Você percebe a armação que os escritores evangelistas, sobretudo esse que nós estamos analisando, que é Lucas, tentou armar para tentar dar letras a um analfabeto, Jesus e seus discípulos? Foi para a sua cidade e ensinava nas sinagogas. Veja, dizem que Jesus tinha ido para a sua cidade e estava ensinando nas sinagogas. Como é que alguém frequentava tanto sinagoga assim e não tinha ensino nenhum das sinagogas? Desde criança frequentava sinagogas, ia para as sinagogas, pegava um livro, ficava sob a supervisão de um ministro ou de um rabino e, e vem os cristãos nos dizer que o analfabetismo de Jesus se dava porque ele não tinha conhecimento rabínicos, não que eles eram analfabetos de fato. Está entendendo a jogada? O texto nos mostra claramente que Jesus era analfabeto de fato. De modo que todos diziam, admirados, de onde lhe vem esta sabedoria e esta força miraculosa? Conseguem perceber o quanto de inverdades há nesses textos feitos simplesmente para seduzir as pessoas? Percebe que não tem sentido alguém que desde criança frequentava rodas de doutores da lei, fazia-lhe perguntas, respondia perguntas e todos ficavam admirados, e ainda quando adulto aparece lendo textos em hebraico em sinagogas em que os frequentadores diziam que ele era um iletrado e um analfabeto? Ainda contra os crentes, ou os cristãos no caso, pesa o fato de que a Nazaré, na Galiléia de onde veio Jesus, era uma vila extremamente miserável. Tem essa questão ainda para nós analisarmos. A vila de onde veio Jesus era um vilarejo miserável, extremamente miserável. Os historiadores colocam Nazaré como uma vilazinha onde havia no máximo 300 ou 400 pessoas. Se vocês verem aí, pesquisarem na internet, vocês vão ver a condição dos vestígios que encontraram de casas lá em Nazaré, como eram. Eram verdadeiras choupanas. Era uma casinha com uma janelinha minúsculas. Era uma verdadeira miserabilidade daquelas pessoas. Não havia cultura alguma ali em Nazaré. Era uma vila de pequenos agricultores e pescadores, com pouquíssimos casebres. A Bíblia mostra a miserabilidade daquele lugar quando os fariseus e alguns discípulos ridicularizam aquele lugar. De Nazaré? Perguntou Natanael admirado. Poderá vir dali, ou poderá vir daí alguma coisa boa? Vem e vê, disse Filipe. João 1:46. Ou seja, um dos discípulos de Jesus, um dos futuros discípulos de Jesus, pergunta quando um deles diz que tinha encontrado o Messias. Aí esse diz se poderia vir algo bom lá de Nazaré. Por quê? Porque eles sabiam que Nazaré era um vilarejo miserável e de lá não poderia vir ninguém com algum grau de instrução. Daí a admiração desse discípulo em dizer em falar que de lá não poderia vir algo bom. A desfavor da farsa formulada por Lucas ao dizer que Jesus cumpriu a profecia de Isaías, em virtude dele ser o Messias, podemos ainda acrescentar o fato de que Jesus não nasceu em Belém de Judá, mas sim na Galiléia, na cidade de Nazaré. Tudo conforme as passagens bíblicas. Está entendendo? Nós estamos questionando a, a origem de Jesus nesse vídeo também. E para Jesus ser classificado como Messias, ele tinha de vir da cidade de Belém, de onde o rei Davi teria nascido, a cidade onde o rei Davi teria nascido. Então, Jesus, para ser o Messias, é claro que nós já em diversos vídeos já mostramos que Jesus não pode ser Messias coisa alguma, mas a questão, estou trazendo a questão também da origem da cidade de Jesus. E os textos tentam mostrar que Jesus teria vindo de Belém.
Mas Jesus, na verdade, veio foi da Galiléia, da cidade de Nazaré. Embora Lucas e Mateus tenham formulado uma genealogia para dizer que Jesus vinha da família de Davi, ambas são falsas. Aquelas genealogias em que é colocado Jesus como sendo descendente de Davi, que Maria e José eram descendentes da família de Davi, essas genealogias são falsas. São mentiras implantadas pelos evangelistas. Ambas são falsas. São invenções que só encontram razão de existir dentro dos evangelhos formulados por eles mesmos, ou de quem lhes fez às vezes. E como podemos provar essa declaração de que aquelas genealogias eram falsas? Primeiro, porque se compararmos, vamos ver que há diversas discrepâncias entre a genealogia apresentada por Lucas e a genealogia apresentada por Mateus. Existem diferenças terríveis entre elas. E, além de outros fatos que podemos constatar dentro delas. Mas eu não vou nem me ater a essas questões. Vou me ater a outras questões que poucas pessoas se dão conta. Vamos lá. Basta partirmos do mesmo ponto de vista que usamos para mostrar que Jesus era analfabeto. Quais foram as questões que nós usamos aqui para mostrar que Jesus era analfabeto? A questão da familiaridade dos fariseus com a família de Jesus. Os fariseus conheciam intimamente a vida de Jesus e de seus familiares. É a partir desse ponto que nós vamos provar que Jesus não veio de Belém. Jesus não nasceu em Belém, mas sim nasceu na Galiléia, na miserável cidade chamada de Nazaré. Os fariseus e saduceus e demais religiosos demonstram conhecer a Jesus e sua família a fundo. Eles afirmam que sabem o lugar que Jesus nasceu e em que viveu. E sabendo todos esses pormenores de sua vida, vemos os fariseus dizerem que Jesus não poderia ser o Messias porque ele era de Nazaré e não de Belém. Entenderam? Se os fariseus conheciam tão bem a fundo Jesus e sua família, e nos textos nos mostram, e os textos nos mostram justamente esses fariseus que o conheciam a fundo, dizendo que Jesus não poderia ser o Messias porque o Messias teria de vir de Belém e não de Nazaré. Então, os textos nos mostram que os fariseus estão dizendo que sabiam que Jesus tinha nascido em Nazaré e não em Belém. Pessoal, dê o seu like, o seu dislike se for o caso, compartilhe, divulgue o canal, aperte o sininho para receber novas notificações e até a próxima. Vamos para a nossa quinta parte do texto de Profecia de Isaías 61, diz respeito a Jesus. Até o próximo.